Olá pessoal, aqui é o professor Ezequiel. Hoje a gente vai ter uma aulinha sobre a parte de produção limpa e mais limpa do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade de Passo Fundo. A aula de hoje vai abordar um pouquinho sobre os conceitos e as definições do que é a produção limpa dentro de uma indústria ou no processo produtivo. Então, basicamente, a produção mais limpa ela é nada mais, nada menos do que uma melhoria contínua dos processos industriais. Sempre visando reduzir o uso de recursos naturais, prevenir fontes de poluição do ar, da água e do solo, reduzir as gerações de resíduos na fonte. Afinal, como a gente já abordou nas nossas aulas presenciais, tudo que a gente gera de resíduo, em algum momento ele teve que passar por um processo, por um serviço, ele acabou consumindo água, energia, trabalho, você comprou a matéria-prima que gerou esse resíduo, ou seja, tudo que a gente acaba gerando de excedente, além do custo de disposição, de tratamento e das responsabilidades ambientais em si, que esse resíduo acaba trazendo, querendo ou não, ele é um prejuízo para a sua empresa, porque afinal, tudo isso já teve um custo envolvido, desde tempo, como a gente já tinha falado. Então, no momento que a gente acaba otimizando esse sistema, reduzindo o uso desse recurso natural, prevenindo lá na fonte para que ele não gere a poluição em si, que ele não tenha desperdício, que ele não tenha nenhuma perda, a gente acaba otimizando o processo e fazendo com que o nosso produto ele tenha um valor agregado maior, porque afinal eu estou usando melhor a matéria-prima, eu estou gastando menos energia para isso e eu estou criando um sistema muito mais eficiente no ponto de vista produtivo, certo? Então, a produção mais limpa ela vem desde uma responsabilidade objetiva, lá no nosso direito ambiental, porque afinal o poluidor ele é obrigado a indenizar, reparar todos os danos produzidos pelo seu empreendimento ao meio ambiente, independente de ele ter culpa ou não dessas atividades. Contratei um engenheiro ambiental, um engenheiro químico, um engenheiro de produção X e ele me disse que essa era a melhor maneira de se fazer. Claro, esse profissional ele vai ter a parcela de culpa dele, mas nada vai tirar a responsabilidade inicial que a empresa teve ao produzir todo aquele material. Então é necessário que a gente pense nisso durante o nosso processo produtivo. Não adianta eu simplesmente usar o processo produtivo normal, digamos assim, eu faço, eu gero, eu largo do lado de fora da empresa e está tudo ok. Não, esse conceito já não existe mais há um bom tempo. Então é necessário a gente pensar nesse quesito. Outra questão que a gente engloba a produção mais limpa é o princípio de prevenção, que também está lá na nossa Constituição Federal, que é, no momento que a gente define que existe uma ameaça de causar qualquer dano ao meio ambiente, é necessário estabelecer medidas de controle. Isso daí entra lá o licenciamento ambiental, todas as medidas de manifesto de transporte de resíduos, a destinação adequada, todo o processo de gestão ambiental em si acaba entrando nesse sistema. Na produção mais limpa específico, a gente pensa não apenas no que aquele resíduo vai gerar, mas também em toda aquela matéria-prima que a gente acaba retirando lá no início. Até quando a gente vai ter disponibilidade abundante de recursos hídricos ou recursos minerais que também são finitos, a gente não pode imaginar que aquilo vai durar para sempre, como petróleo e tudo mais. Então, que outros materiais a gente pode utilizar que possam vir a substituir esses, ou que tecnologia eu posso utilizar para que esses produtos que eu estou consumindo hoje no meu processo produtivo, ele acabe tendo um melhor aproveitamento dentro do sistema. Então, os objetivos da produção mais limpa em si, eles têm melhorar a situação econômica da empresa. No momento que eu começo a produzir mais com a mesma quantidade que eu consumia antes, evidentemente eu vou ter uma margem de lucro superior.
Então isso vai auxiliar financeiramente a empresa no seu processo produtivo. A redução do impacto ambiental. Se eu consumo menos energia, se eu consumo menos matéria-prima, se eu consumo menos água, se eu disponho menos resíduos, tudo isso vai acabar gerando uma minimização aqui do meu impacto ambiental. Correto? A melhoria da ecoeficiência no uso das matérias-primas e energias. Todo esse sistema, no momento que eu passo a reduzir esse consumo, eu acabo podendo enquadrar minha empresa em diversas formas de certificações. O uso consciente de energia, eles impactam economicamente e também na parte ambiental, correto? Otimização de tecnologias, a troca de determinados equipamentos podem auxiliar em muito a obtenção do conceito de produção mais limpa. Porque às vezes tu acaba, eu tenho essa máquina na minha empresa há 40 anos e nunca deu problema, funciona, show de bola. Enquanto isso eu tenho uma outra máquina que eu tenho que fazer manutenção periódica, porque senão ela dá problema. Assim, por mais que aquela máquina antiga ela seja mais robusta, mais resistente, dê talvez menos manutenção, ela provavelmente tem muito mais gasto energético. Ela acaba transformando alguma parte da energia em calor, causando até mesmo situações de segurança, né, para o trabalhador e para os seus empregados. Então, otimizar a tecnologia que a gente tem na nossa empresa é de fundamental importância para atingir esse objetivo de produzir mais com menos. E como eu falei, a gente vai reduzir riscos, né? Risco de ficar sem material, riscos às vezes de acidentes, né? Como a gente vai trocar vários produtos, vários equipamentos e processos e tal. E claro, vai melhorar a relação com as partes interessadas. O que seria essa relação com as partes interessadas? O consumidor hoje em dia ele já vem com uma consciência ambiental um pouco mais aprofundada. E ele já dá uma preferência a determinados produtos que têm uma determinada consciência ambiental, certo? Selos de eficiência energética, de hídrica, de matéria-prima, sem determinados compostos que venham a ser tóxicos tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. E também tu acaba tendo tu pode criar uma rede de distribuição de não mais resíduos em si, mas subprodutos que tu acabe gerando no teu processo e cabe destinando a outros materiais, outros lugares e tal. Beleza. O que a produção mais limpa acaba considerando? Que a gente tem os bens naturais, né? A nossa matéria-prima, de onde a gente tira a água, o ar, a energia, os produtos em si. Pegando esse material ali, a gente acaba trabalhando com os processos, né? Usando energia. E durante o nosso processo de geração, o que a gente produz além do nosso produto em si? Resíduos, correto? Então, retirei o material, comecei meu processo, gerei resíduo. Na sequência, eu também gero meu produto. Óbvio, claro, era esse o meu objetivo final. Mas o meu produto, depois utilizado, embalado, bonitinho, ele vai parar no consumidor. Chegou lá, o que esse produto, depois de utilizado e perder a sua função, acaba se tornando? Mais resíduo. E esse resíduo, hoje, atualmente, ele vai para onde? Para a natureza, né? Ou vai para um aterro sanitário, ou vai para algum sistema de armazenamento, mas ele vai parar na natureza. Se a gente pensa num efluente, por exemplo, esse efluente ele vai acabar indo diretamente para o curso hídrico, às vezes nem atendendo para os padrões de lançamento. E estando na natureza, o que acontece com esse material? Volta para os bens naturais. Então, talvez um sistema de uma empresa petroquímica lança seu efluente dentro de um recurso hídrico e alguns quilômetros à frente, de repente, a empresa de produção de alimentos acaba utilizando esse material, essa água no seu processo produtivo. Claro, existe todo um sistema de tratamento envolvido, não é puramente essa coleta. Mas acaba existindo um ciclo aqui dentro que possa vir a influenciar em outros processos, em mais energia, em geração de outros resíduos e assim sucessivamente. Correto? Beleza.
que a gente precisa avaliar? Tecnologias, matérias-primas, funcionários, processos, emissões, parceiros, produtos. Tecnologia. O que a gente pode utilizar de novas tecnologias para melhorar essa geração aqui? Talvez um novo equipamento, talvez um sistema de energia fotovoltaica, talvez um sistema de reuso de água, talvez matérias-primas. Quando eu penso nos bens naturais, eu posso trocar minha matéria-prima por algo que cause um impacto inicial menor? Ou que talvez eu possa beneficiar de uma maneira com que ele não cause tanto desperdício dentro do meu processo produtivo? Dentro dos funcionários. Os meus funcionários, eles estão treinados, eles têm o pensamento crítico para trabalhar num processo de produção mais limpa? Eles sabem como que um procedimento operacional padrão deve ser elaborado para que ele não tenha desperdício, para que ele aproveite melhor todos os recursos? Como funciona isso? O meu processo. Existem mudanças que eu posso fazer neste processo? O que eu posso alterar? Como eu posso modificar ele? Onde estão as falhas do meu processo produtivo? Emissões. Em algum ponto do meu processo produtivo eu gero emissões atmosféricas ou emissões líquidas? Onde? Quanto? De que forma ela é tratada hoje? Como eu posso modificar isso? Parceiros. Como eu posso adquirir um novo parceiro no meu processo produtivo? Existe algum fornecedor diferenciado que já tenha um produto pré-processado? O que eu posso modificar nesse sistema? Certo? E os produtos? O que eu posso produzir de diferente? Algo que cause um impacto menor nesse processo produtivo. Então, nas ferramentas utilizadas, o que a gente utiliza para desenvolver uma metodologia, uma implantação de um programa de produção mais limpa em uma empresa? Aí vai, desde indicadores ambientais, que seriam basicamente quanto eu consumo de água para produzir 1 kg de carne, 1 litro de leite, uma garrafa de cerveja. Quanto eu gasto de energia para produzir um telefone celular? Qual que é a quantidade de produto, matéria-prima, transporte, tempo? Todos esses são indicadores ambientais que a gente precisa utilizar para saber como está indo o nosso processo produtivo e saber onde é o nosso ponto mais crítico, onde estou gastando mais, onde eu posso melhorar isso. A avaliação do ciclo de vida, ela funciona como uma espécie de análise de impactos ou consumos durante toda a vida útil do seu produto. Existe um conceito que a gente vai ver mais à frente do berço ao túmulo, ou seja, todo o consumo de produtos que existiram lá do início da extração da matéria-prima, lá nas jazidas de minerais, até ele se transformar naquele telefone, iPhone de última geração. Então, quanto de energia foi gasto, de combustível, de água, de tempo, quanto isso gerou de emissões atmosféricas, que outros produtos acabaram sendo liberados ou produzidos para a realização desse tipo de material. Porque não é simplesmente a liga de silício, de titânio, de alumínio e tal. Aí entra ligas metálicas, entra polímeros, entram colas, todos os produtos. E qual seria o impacto final que um telefone celular pode vir a ter dentro de uma cadeia produtiva? Certo? Isso é muito importante para a gente analisar o que a gente pode mudar nessa cadeia para que o nosso produto seja mais otimizado. Projeto para o ambiente, ou ecodesign. Aí seriam produtos que seriam focados para como esse produto pode causar menos impacto dentro de um ciclo produtivo. Talvez um celular que eu possa simplesmente trocar o processador, trocar a bateria, essa bateria pudesse ser totalmente reciclada, fazer com que a engenharia em si ela possa ser reaproveitada, reorganizada de uma maneira mais simples e fácil, para que aquele produto não vire totalmente resíduo em um ano.
que ele possa ser reaproveitado em algum outro processo. Para que um determinado polímero ele tenha um ciclo novamente e não simplesmente seja descartado. Rotulagem ambiental, daí já é um sistema um pouco mais de certificações, onde uma empresa ela acaba demonstrando que ela consegue atender a determinados padrões de consumo, de gestão de resíduos, de materiais, que ela acaba atendendo determinadas condições que a mostrem que ela tem um grande apelo ambiental, uma grande mudança. Diferenças de visão. O que a gente precisa pensar nessa parte é como a gente vai mudar a visão atual de uma produção para uma visão um pouco mais focada na produção mais limpa. Atualmente o que acontece? Você tem um processo e eu tenho um resíduo que é gerado nesse processo. Beleza, tem um resíduo, o que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar do lado fora da empresa, eu vou lançar dentro do rio, eu vou pagar para destinar, onde devo dispor, como devo dispor. E é o sistema natural. Hoje a gente tem estações de tratamento, a gente tem empresas que o foco é coleta e armazenamento, disposição de resíduos sólidos, tanto classe 1, classe 2, A e B e tal. Já num processo que tem uma visão mais focada na produção mais limpa, a gente tem, beleza, temos um resíduo gerado. De onde ele vem? Como ele é gerado? Onde ele é gerado? Quando ele é gerado? Desta forma, a gente consegue observar todo um processo produtivo e saber, bom, neste ponto eu tenho um determinado resíduo que é gerado. Quanto desse resíduo é gerado? Beleza. Quando ele é gerado? Quando eu tenho determinada passagem de material, dosagem de polímeros ou algum processo específico. Posso mudar esse processo para que esse resíduo não seja gerado? Ou posso talvez modificar meu tanque, minha tecnologia, para que seja minimizada a geração desse resíduo ou que esse resíduo tenha uma qualidade não tão tóxica, porque isso acaba influenciando o custo de disposição também, né, desse material? Como eu posso fazer nesse ponto? Modos de atuação. Nós temos lá a metodologia de reação, que é o convencional. Eu gerei resíduo, eu tenho que dispor esse resíduo, tenho que tratar esse resíduo. Então, tecnologias de fim de tubo, né? Ou seja, gerei, tratei. Basicamente isso. Sempre é isso. Toda empresa de laticínio vai gerar efluente nessa proporção. Não tem como eu reduzir isso. É tradicional e não vai mudar. Reintegração ao ciclo biogênico. Pega esse material, lança de volta para a natureza e a natureza vai fazer a sua parte, vai reciclar e vai dar seu destino. Até qual quantidade de resíduo? Até qual quantidade de efluente? Como que a natureza vai conseguir fazer essa transformação sozinha? Quanto mais a gente aumenta isso, maior vai ser o tempo necessário para se readequar isso ao ciclo biogênico. Reciclagem externa. Tenho meu resíduo e eu vou mandá-lo para fora. Vou pagar para alguém recolher esse material e destinar para mim. Certo? Como que eu vou fazer isso? É só pago e tal? Tem um custo. Cada um desses aqui, eu tenho um determinado custo envolvido. Desde custo financeiro até custo ambiental, né? Isso aqui é focado, né, no ponto de reação, é focado nos resíduos. Eu regerei, eu tratei. Basicamente isso. No momento que a gente pensa numa abordagem de produção mais limpa, a gente estabelece uma barreira invisível para que isso aqui não aconteça. Para que a gente precise trocar essa visão. Então o que a gente tenta focar? Na prevenção e não mais na reação. Quando a gente foca na prevenção, a gente pensa em reciclagem interna. Ao invés de eu pagar para ser disposto esse material, por que eu não crio um sistema que necessite disso, uma nova cadeia produtiva, se possível, para que eu recicle esse material internamente na minha empresa, um subsetor, algo do tipo. Boas práticas operacionais. O que isso aqui vai me gerar? Vai evitar que eu tenha a produção de resíduos, no momento que eu tenho uma melhor otimização de produção e tudo mais. Substituição de matérias-primas.
talvez um determinado produto acabe gerando uma reação que gere um subproduto no meu sistema. E esse subproduto acaba se tornando um resíduo e eu tenho que dispor. Se eu troco de polímero, se eu troco de reagente, talvez esse subproduto não seja produzido. Então, eu posso evitar a reação de um determinado produto. Correto? Todos esses elementos são focados no processo produtivo. São alterações que a gente pode fazer. Outras coisas que a gente também pode implantar: modificações tecnológicas, mudança de equipamento, mudança de sistemas de produção, treinamentos, modificação dos produtos, para que agora aquele produto que gerava um determinado resíduo, agora não é mais gerado. Então eu posso, simplesmente mudando o meu design, tirando o sistema de rebarba que existe aqui no sistema, eu acabo evitando 3 toneladas de plástico extra, simplesmente porque eu modifiquei isso. Essas 3 toneladas de plástico acabam se tornando ainda matéria-prima. Então eu evito isso. Esses elementos são focados no ciclo de vida, para que esse produto aqui não cause mais tanto impacto quanto ele causava anteriormente, porque eu analisei todo o processo desde a extração até o final desse produto. Nesse sistema, então, a gente vai desde a regulação, que passa ali no início, na parte de reação, eu faço o tratamento, eu faço a reciclagem, eu faço a reintegração, porque existe uma lei me obrigando a fazer isso. E depois eu foco na responsabilidade, tanto social, econômica e ambiental, onde eu trabalho com esses elementos para que os impactos provenientes da minha atividade sejam reduzidos. Isso é a produção mais limpa. Correto? Mudanças do produto. Aí a gente pensa, planejamento para que ele cause um impacto um pouco menor. Fazer com que esse produto não acabe em 1 ano, que ele tenha um tempo de vida maior, que eu possa fazer substituição de alguma peça e continuar usando ele. Um exemplo disso, podemos troca de embalagens. Uma determinada empresa utilizava um produto que vinha em embalagens de papelão para fazer, eram polímeros, eram substâncias e tal. Esse produto, depois que você acabava de utilizar o que ele tinha, todas essas bombonas de papelão viravam o quê? Resíduos. Então, se eu simplesmente trocar esse material por sistema de bombonas plásticas, e junto com o meu fornecedor eu dizer, eu compro 20 bombonas agora, na próxima compra eu não compro as bombonas em si, eu só compro o produto. E eu retorno as bombonas para o meu fornecedor. E isso fica num ciclo onde eu tenho não mais consumo de plástico no meu sistema. Isso acaba gerando uma economia, porque o meu fornecedor ele não tem que comprar esse produto para me vender depois. Ele simplesmente vai ficar ciclando, ele lava, destina. Tranquilo. Por exemplo, se a gente pensa numa empresa de serigrafia, pintura de sacolas plásticas, por exemplo. Ela necessita de solvente limpo, para fazer toda a parte de pintura e limpeza, rebarbas, e ao mesmo tempo ela acaba gerando um solvente extremamente contaminado com tinta. Essas empresas elas podem vender esse solvente totalmente contaminado para a empresa produtora, ela purifica esse solvente e ele se torna um solvente de limpeza e pode ser retornado e tudo mais. É uma mão de duas vias. Então, outras coisas, purificação de material. Talvez, ao invés de pegar um material mais cheio de falhas e tal, eu posso comprar um material mais purificado para evitar perdas, evitar desperdícios. Talvez a substituição por materiais menos tóxicos. Ao invés de utilizar um solvente altamente volátil, eu posso substituir por um solvente orgânico, um solvente inorgânico, algo um pouco menos tóxico no meu processo. Querendo ou não, o impacto do meu produto final, se eu fizer uma análise de ciclo de vida, ele vai ser bem menor também. Mudanças de layout. Se eu alterar o formato que a minha empresa trabalha, o que isso vai influenciar na otimização do meu sistema produtivo? Quanto vai melhorar isso? Aumento da automação. É claro que no momento que a gente pensa em trabalhos humanos,
sempre vai existir um conceito de falha, porque o ser humano ele tem mesmo no sistema de repetição, ele tem probabilidades de falha. Se a gente automatiza determinados processos que venham a ter muita possibilidade de falha, eu acabo tendo menor perda de produtos e acelera, né, o meu processo produtivo também. Então, condições operacionais melhoradas, no momento que eu mudei o layout eu tenho um maior fluxo dos trabalhadores lá dentro, eu tenho um sistema mais organizado, isso também otimiza a redução de perdas, né? Derrubar material, virar tinta, virar solvente, derrubar, sei lá, base de metal. Equipamentos melhorados, desapegar daqueles equipamentos antigos que a gente tinha e apostar em novas tecnologias que consumam menos, que tenham uma manutenção reduzida também, né? E apostar, claro, né, em novas tecnologias. Operação e manutenção. Sempre que a gente pensa, por exemplo, talvez isso aqui sempre foi feito assim, o sistema de pintura, no caso aqui do exemplo, o funcionário sempre utilizou uma pressão de 60 libras para fazer a pintura daquela estrutura metálica. Daí chegou lá o Lucas e decidiu que não, vou fazer uma análise aqui, fazer um teste para ver se no momento que eu coloco 40 libras, se eu consigo ter a mesma eficiência. No momento que eu reduzir a pressão, eu acabo reduzindo a perda de material, porque como essa pressão acabava sendo um pouco elevada demais, além de fazer a pintura, ela jogava o material para fora. Então eu acabava tendo bastante perda de matéria-prima e tudo mais, energia também. Então com isso eu tive redução de emissões perigosas, redução de gasto de material e tudo mais. Mudanças de procedimentos também, né? Troca um sistema por outro. Práticas de gerenciamento, você saber quanto você está consumindo, você saber quanto você tu pode gerar ou não pode gerar de resíduos, tudo trabalhado lá nos indicadores. Manuseio do material também para evitar perdas, melhoramentos de processo. E também a parte de treinamento e segregação de resíduos. Que afinal, muitas empresas acabam não levando muito a sério essa parte de separação de materiais recicláveis, materiais contaminantes, e no final tudo se mistura, e quando chega ao setor de gestão dessa parte de resíduos, eles acabam contaminando muito mais material que não era um resíduo perigoso, e agora, por estar misturado com graxas, óleos, tintas, acaba se tornando um produto perigoso também. Então, o valor agregado para tratamento também acaba sendo aumentado e os custos para isso também. No momento que a gente tem um sistema de segregação de resíduos bem estabelecido, a gente acaba aumentando a eficiência desse processo, correto? Reduzindo custos e até talvez colocando esse material de volta no processo. Né? Análise de fluxo do processo. Como a gente tinha falado antes, né, onde estão os pontos de perda de matéria e energia no meu sistema? Onde é o ponto fraco ambiental e econômico? Onde é que eu tenho maior perda de água, de energia, de produto? Em qual setor? Em qual equipamento? Em qual processo? Então, esse é um fator bastante importante para a gente avaliar. O que a gente acaba perdendo? É água, matéria-prima, é produto, é o quê? Quanto eu acabo perdendo desse material? Porque isso depois vai influenciar no meu saldo de produção, no meu custo produtivo. O que hoje eu estou gastando 10 litros de água para produzir 1 kg de produto, talvez eu poderia fazer a mesma coisa com 5 litros de água. Depende bastante do que a gente pode alterar no nosso processo produtivo. Que tecnologias que a gente pode fazer para modificar, né, nesse processo? Posso trocar um equipamento? Posso alterar um sistema? O que eu posso fazer de diferente? Quais são os custos da produção atual e o que eu posso ganhar se eu modificar? Porque assim, numa empresa, tudo é baseado em valores. Se eu posso reduzir o custo de um determinado processo produtivo, quanto isso vai me gerar de lucro? E isso acaba incentivando, né, os gestores a fazerem essas mudanças. Aí cabe ao profissional fazer essa análise
fundamental. Então, quanto que eu estou gastando hoje para dispor esse resíduo? Qual que é o meu custo de tratamento de efluente? Se eu fizer a modificação desse processo aqui dentro, quanto eu vou reduzir? O que eu vou evitar de problemas depois? Hierarquia das ações. Quais são as sequências de funções que eu preciso executar para ter um programa de produção mais limpo implantado na minha empresa? Começamos com prevenção, óbvio, né? Prevenimos a geração, antes de tudo. Redução, reuso, manufatura e reciclagem. E recuperação desse material. O que eu posso reutilizar novamente ali dentro? Na prevenção, básico, evita a geração e não teremos que tratar nada, não teremos que destinar nada e não precisaremos, né, ter nenhuma perda. Redução, diminuir o peso ou volume do material gerado. Fazer redução do efluente, redução dos resíduos. Alterar as características físico-químicas. Se hoje eu tenho numa estação de tratamento de efluentes um lodo que acaba se enquadrando como classe 1, eu vou ter um custo elevadíssimo para disposição e vou ficar responsável por aquilo por um longo período de tempo. O que eu posso fazer para modificar o meu processo produtivo e transformar aquele lodo em um lodo classe 2, por exemplo, onde o custo acaba sendo minimizado? Substituir e atualizar as máquinas e equipamentos. Mudar, como a gente já tinha falado antes também, mudar equipamentos que sejam muito gastadores, que não tenham um sistema de produção muito otimizado e tudo mais. Alterar as práticas operacionais e administrativas. Operacionais é para aquele funcionário que acaba não tendo um cuidado, acaba largando o produto, perdendo material, destinando muito resíduo para fora e tal. E as administrativas seriam o controle justamente disso. No momento que você consegue controlar quanto entra, quanto sai, onde entra, onde sai, a gente consegue estabelecer melhor qual que é o nosso ponto mais frágil e onde a gente pode mudar. E por último, né, substituir por materiais de menor periculosidade ou toxicidade, porque isso vai impactar na nossa análise de ciclo de vida depois. Reuse e reciclagem. Essa é o que a gente mais se ouve falar, né? Refere-se basicamente à reciclagem dos materiais, dos resíduos, o reuso, né, para o mesmo propósito. No momento que eu tenho geração, uma fábrica de papel, né? O que eu posso fazer para restaurar aquele material, os restos de papel, de novo no processo? Como eu posso alterar isso? A reciclagem em si pega o material anterior, que agora se tornou um resíduo, e transforma ele, através de mudanças físico-químicas, né, de uma finalidade para outra. A gente pode pegar papel branco, né, de caderno, transformar em papelão, transformar em outros materiais. Né. Reciclagem interna na própria fonte geradora. No momento que a gente cria um sistema de reciclagem interna, a gente evita os terceiros. Então a gente acaba reduzindo custos de transporte, destinação, ou mesmo você tem que pagar para alguém recolher isso depois e transformar para ti. Aí cabe muito também avaliar qual o teu custo para fazer uma reciclagem interna e qual que é o teu custo para fazer uma reciclagem externa. Aí depende muito de cada processo. E a reciclagem externa, né, em outra unidade produtiva, dentro ou fora da organização, ali depende, né, de uma análise posterior. Sempre a gente tem que pensar que o processo de reciclagem também demanda energia e outros materiais. Então a gente precisa avaliar isso. Quando a gente vai fazer uma análise de ciclo de vida, a gente precisa ver, beleza, tinha o meu produto, eu fiz um processo de reciclagem nele, quanto eu vou gastar de energia para reciclar esse produto aqui agora? Se eu, como produtor, né, já pensando no final, lá na reciclagem, mudar um sistema de produção dele, agora em vez de ele utilizar determinado tipo de fibra, ele usa um outro polímero, que é muito mais fácil de ser reciclável. Gasta muito menos energia para reciclar. Eu já estou pensando em todo, lá do início da minha produção até depois quando ele for descartado.
para evitar que esse material acabe causando, né, grandes danos. Se a gente pensar, por exemplo, né, no sistema, no caso de Goiás, né, da liberação de resíduos radioativos, ninguém nunca pensou nessa situação. Talvez alguém fosse descartar produto radioativo no lixo. Remanufatura. Remanufatura é algo interessante, não muito implantado no Brasil, de maneira comercial mesmo. Mas, vamos lá. Basicamente você pega um produto que já foi utilizado, já não tem mais garantia de fábrica, e você pega esse produto, transforma, limpa, arruma ele, deixa ele como um seminovo, né? Oferecendo uma qualidade, uma garantia, e simplesmente revende para ele, né? Claro, nas literaturas ele fala aqui equivalente fabricante original do equipamento, parará. Garantia. Garantia equivalente, tipo assim, você comprou um produto que já foi reutilizado, já tem um tempo de vida, como você vai dar o mesmo período de garantia? Isso aqui é um tanto quanto conceitual. Talvez no futuro a gente consiga fazer isso mesmo. Hoje em dia tu nunca vai conseguir dar o mesmo período de garantia. Ah, eu remanufaturei e eu te prometo que em um ano não vai estragar. Não tem como fazer, né? Várias peças já foram utilizadas por um determinado tempo. Mas o funcionamento é basicamente como? Você tem um produto que já teve problemas, bateria, sistema elétrico, hidráulico e tal, faz um sistema de desmontagem total do produto, limpeza total das partes, inspeção e armazenamento das partes, recondicionamento e troca das partes, remontagem aqui do produto e o teste final. A gente pega um produto que estava variado, remanufatura totalmente ele e cria um produto que ainda pode ser utilizado por um bom período de tempo. Ao meu ver, uma empresa que vem fazendo isso há um certo tempo é a Amazon. Inclusive eles acabaram até trocando o termo desses produtos. Antigamente eles chamavam de refurbished, ou seja, remanufaturado ou arrumado e tal. Hoje eles já estão chamando de renewed, ou seja, renovado, porque para a perspectiva assim do cliente, você pegar um produto que foi remanufaturado é muito diferente de você pegar um produto que foi renovado. Isso soa melhor. Ele só foi renovado, foi limpo e tal, estava tranquilo. Lá a Amazon ela vende uma série de produtos, né, desde notebooks, celulares, olha aqui, câmeras, produtos de cozinha, todos os elementos. E é bem interessante, né, no sistema produtivo e tal deles. Recuperação energética daí seria a finaleira, né? Quando a gente não consegue reutilizar, não consegue recuperar, não consegue reciclar, bom, daí a gente vai fazer o aproveitamento do poder calorífico para geração de energia. Nesse ponto entram os plásticos, os papéis, papelão, madeira, resíduo de óleo e tinta, né, que não puderam passar por uma reutilização um pouco mais nobre. Porque, querendo ou não, esse material ele acaba gerando novamente, né, emissões atmosféricas e todos os produtos, subprodutos da sua combustão. Para a gente fazer só uma comparaçãozinha, né, do material que eu vou disponibilizar para vocês, é a comparação entre as tecnologias de fim de tubo e as tecnologias de produção mais limpa. As fim de tubo, quando que a gente tem antes daquelas barreiras que a gente observou antes, né, anteriormente, como podemos tratar as emissões e resíduos, né? Já na produção mais limpa é de onde provém os resíduos e as emissões. A tecnologia de fim de tubo ela é reativa, ela só vai existir no momento que eu tenho geração de efluente, geração de resíduo e geração de emissões. Na produção mais limpa ela é ativa, ela tenta verificar se existe ou se vai existir. Ela tenta avaliar todos esses elementos. Geralmente aumenta os custos aqui.
Porque afinal você tem uma produção, parará, e você vê a estação de tratamento de efluentes como um custo, porque tu tem que gastar produto, tu tem que gastar polímero, tu tem que gastar área, tu tem que comprar equipamento, tu tem que pagar o operador e tudo mais. Já na produção mais limpa, ela ajuda a diminuir os custos, porque no momento que eu tenho uma menor geração de efluentes, eu vou precisar de uma menor estação de tratamento. Se eu tiver um dosador automático, eu não vou precisar ter talvez um operador que vai lá e dose qualquer coisa lá dentro. Entra de novo a questão do erro humano e tal. E daí tem todos os outros elementos, né? Resíduos de emissões são bloqueados por meio de filtros, soluções de fio de tubo, tecnologia de conserto, estocagem de resíduos. Na produção mais limpa entra prevenção de resíduos, e processos e tal. Todos eles têm vou disponibilizar esse material para vocês, daí vocês podem fazer uma comparação um pouco mais aprofundada, senão esse nosso vídeo vai acabar ficando um pouco longo. Tá? Benefícios. O que a gente tem com a produção mais limpa? Tá? Lucro, obviamente, no momento que eu tenho uma otimização da minha matéria-prima, redução de custo de energia, tudo vai gerar parte monetária. Pessoas, se eu causo menos impactos ambientais, menos emissões, menos consumo de água, isso vai sobrar para que as pessoas não tenham doenças, né, problemas de saúde, sobre mais recurso hídrico mais limpo, né, para as pessoas consumirem, tomarem banho de rio e tudo mais. E planeta, claro, né? Se eu consumo mesmo matéria-prima para produzir a mesma coisa, eu acabo salvando um pouquinho mais a vida lá do planeta, né? Ele acaba tendo mais tempo para se recompor e tudo mais, se os recursos não forem finitos, né? Petróleo, minerais e tal. Nesse meio tempo, né, juntando os três, ao invés do Capitão Planeta, vai surgir a sustentabilidade, né? Um pequenininho diagrama de Venn triplo. Os três pilares da sustentabilidade. O que temos, né? Eliminação de desperdícios, minimização ou eliminação das matérias-primas e outros insumos que venham a ser impactantes, né? Se eu faço a substituição lá no início, né, do sistema. Redução dos resíduos e das emissões. Otimizei, calibrei, reduzi, troquei equipamento, vou também reduzir esses elementos. Redução dos custos de gerenciamento de resíduo. Se eu não tenho geração de resíduo, não tenho por que pagar para dispor. Minimização dos passivos ambientais. Se eu não vou dispor resíduo, não vai ter nenhum passivo, não ser responsável. Então, são várias as vantagens que acabam entrando aqui dentro. Melhores condições de trabalho. Quando tu pensa no layout, tu pensa em redução de emissão atmosférica, tu pensa em redução de geração de calor, as pessoas que vão trabalhar lá dentro vão estar numa condição muito mais favorável a se interagirem e ter uma produção lá dentro do sistema produtivo. Conscientização ambiental dos funcionários. No momento que você explica sobre separação de resíduos, consumo consciente de água, consumo consciente de energia, e aquilo é repetido e executado pelos funcionários, eles vão entender aquilo como uma mudança de comportamento e vão levar isso de volta para casa. Eles vão ver que podem reduzir sua conta de luz, reduzir sua conta de água e contribuir para uma melhor gestão, né, dos resíduos de suas residências. Melhora a imagem da empresa. No momento que você pega essa implantação e trabalha com a parte de rotulagem ambiental, divulga um marketing ambiental, um marketing verde, você acaba atingindo determinados consumidores que até então compravam em qualquer empresa, mas agora eles veem assim, aquela empresa X, ela tem uma consciência ambiental, então eu vou lá comprar aquele produto. Isso vai otimizar melhor o sistema de produção e venda do seu produto. Aumento de produtividade, óbvio, né? No momento que você tem todo o seu sistema produtivo organizado, calibrado, alinhado, tu não vai ter perdas em momento nenhum, não vai ter paradas do sistema produtivo, você vai produzir mais com menos, vai ter aumento de produtividade. Aumento de competitividade, pelos mesmos parâmetros, teu produto final vai custar menos. Tu vai consumir menos energia, menos água, menos matéria-prima. Óbvio. Redução de gastos com multas e outras penalidades, porque afinal a empresa vai estar totalmente organizada, de acordo com a lei. Até mais!
Então, não tem que se preocupar mais com essa parte. Dentro de investimentos, a gente tem que pensar o seguinte, pensando aqui em custos e benefícios. No sistema produtivo normal, tu tem lá um determinado custo e ele te dá um determinado benefício, correto? No momento que a gente determina a instalação de uma política de produção mais limpa, um sistema de produção mais limpa, a gente começa a mudar alguns processos. Os básicos, sistemas básicos de organização, de dosagem, de boas práticas de trabalho, procedimentos operacionais padrões, onde eu tenho um custo menor, né, porque afinal simplesmente estou reduzindo algumas mudanças, então eu acabo tendo mais ganhos e atinjo um determinado ponto. Porém, se eu quero ampliar esse sistema, eu posso investir na troca de equipamentos, mudanças de processos, troca talvez de fornecedores, né, investimentos em análise de ciclo de vida. Então eu vou ter um investimento maior, então aqui eu teria um investimento, e isso com o tempo ele vai reduzindo, aumentando meus lucros e aumentando os meus benefícios. Ficou tranquilinho? Acho que deu para entender um pouquinho mais sobre todo esse processo, né, da produção mais limpa. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a ecoeficiência, sobre a própria análise do ciclo de vida e todas as etapas de implantação também do sistema de produção mais limpo. Tá? Estudem, eu vou disponibilizar também um materialzinho para vocês lerem sobre um artigo de implantação, o que foi avaliado, quais foram os resultados obtidos, e daí será cobrado então um relatóriozinho, ou talvez mesmo um vídeo explicativo de alguns minutos sobre o artigo. Valeu, pessoal! Até mais!